Hoje eu quero conversar com os irmãos e refletir um pouco sobre o seguinte tema: Dia das Mães, o livramento de Maria e o pranto de Raquel. O livramento de Maria e o pranto de Raquel. E para isso, para essa reflexão, eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 2. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 18. E você pode acompanhar aí na tela a leitura ou na sua Bíblia em casa. Mateus capítulo 2, do verso 13 e ao verso 18. É uma história muito conhecida, é uma história que a gente sempre lê na época de Natal, mas eu quero ler hoje, no Dia das Mães, porque essa história, ela cita nessa história aqui duas mamães e os seus desafios. E eu quero ler com vocês e refletir então na palavra de Deus para nós nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, a Maria, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes, o rei Herodes, há de procurar o menino para matá-lo. Verso 14 diz assim: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio ou por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Verso 16: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, dos vilarejos circunvizinhos, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. E o que Jeremias havia dito, irmãos? Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem. Amém, irmãos, pela palavra de Deus. Essa história aqui, história natalina, que a gente sempre lembra no Natal, os irmãos lembram bem, fala do nascimento de Jesus e daquela visita que eles receberam daqueles reis magos, os sábios lá do Oriente, que foram visitar Jesus e que trouxeram para José e para Maria, e como honra a esse rei que havia nascido, o menino Jesus, eles trouxeram dos seus tesouros incenso, mirra e ouro, e eles apresentaram isso na presença de Deus. Mas antes de chegarem a Jesus, diz a palavra que eles foram perguntar lá em Jerusalém onde havia de nascer o menino, e eles falaram que eles viram a estrela desse rei dos judeus que havia nascido, e isso alarmou toda a cidade de Jerusalém. Diz aqui a palavra de Deus aqui em Mateus, toda a cidade. Por quê? Porque Herodes também ficou sabendo, e toda a cidade de Jerusalém sabia que Herodes era um homem maligno, extremamente maligno. E aí Herodes, ele conversa com aqueles magos, e ele diz para eles: olha, vão lá, quando vocês descobrirem onde ele está, digam para mim, para eu também ir adorá-lo. Um homem dissimulado. E os magos foram guiados pela estrela, chegaram a Belém, chegaram a Jesus, abriram dos seus tesouros, mas advertidos por Deus,
Em sonhos, eles voltaram então para sua terra por um outro caminho e não foram até Herodes, porque Deus estava livrando Jesus e a sua família, José e Maria, e aí eles não vão até Herodes. E aí chega o texto que nós lemos: quando Herodes, ele percebeu que ele foi ali, ele não foi obedecido, ou ele foi iludido por aqueles homens que não vieram dizer para ele onde Jesus, esse suposto rei menino, estava. Então ele ficou enfurecido, e aí um anjo do Senhor aparece para José e alerta José, alerta Maria, de que Herodes iria procurar matar o menino, o seu filho. E eles então, alertados pelo anjo e orientados por Deus, eles então se levantam e partem para o Egito. Mas Herodes estava enfurecido, e ele então, diz aqui o texto que nós lemos, ele mandou fazer uma chacina de crianças, ele mandou assassinar brutalmente e horrivelmente todos os meninos de 2 anos para baixo que viviam na região de Belém e ali aos arredores. Não era só em Belém, mas em Belém e nos arredores, nos vilarejos em redor, matar todos os meninos. E aí diz aqui o evangelista Mateus, nos diz que assim se cumpriu então aquela profecia dita por Jeremias, que ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Essa história que nós acabamos de ler e contextualizar, irmãos, ela faz uma citação de 2 mães. Ela fala aqui de algumas famílias, e especialmente de 2 mães que estavam passando. Eram 2 mães que estavam passando pela mesma circunstância, mas elas, na mesma circunstância, essas 2 mães tiveram 2 experiências diferentes: Maria e Raquel. A situação, a mesma situação ou a mesma circunstância que elas estavam atravessando era a crueldade de Herodes, as ameaças e as perseguições e a opressão daquele rei que era insano e maligno. A circunstância delas era essa mesma circunstância de ameaça e de crueldade daquele homem, mas elas tiveram 2 experiências diferentes no meio dessa mesma situação. Maria e a família de Maria, José e Jesus, eles tiveram a experiência de livramentos, eles tiveram a experiência de milagres, eles desfrutaram daqueles milagres e da mão de Deus que foi livrando eles da crueldade de Herodes. Mas as outras famílias, algumas outras famílias, e a família aqui, citando Raquel como a matriarca e como aquela que engloba esse grupo de famílias, eles sofreram uma outra experiência no meio da mesma circunstância. Eles tiveram a experiência do luto, a experiência da perda dos seus filhos. Eles foram a calamidade visitou, e eles, diz aqui o texto, que houve um grande pranto e um grande lamento em Ramá. Era Raquel chorando por seus filhos. É interessante, irmãos, que na mesma circunstância, Maria e sua família, eles foram libertos da espada de Herodes, foram poupados da espada de Herodes. Raquel e as suas famílias, representadas aqui nessa mulher Raquel, nessa mãe, ali em Belém, muitas delas não foram poupadas, elas foram atingidas por aquele sofrimento, por aquela calamidade
e eles estavam ali agora chorando dias de luto. E eu estou dizendo isso por quê, irmãos? Eu estou dizendo isso porque eu creio que hoje em dia, neste momento, e neste Dia das Mães em especial, que nós estamos aqui em 2021, eu acho que essa tem sido também a experiência de muitas mamães e de muitas famílias e de muitas pessoas. Nesses dias difíceis, dias ameaçadores, dias como os deles ali. Aqui para nós hoje não é Herodes que ameaça, mas o perigo espreita também a nós por causa de uma epidemia, por causa de outros tipos de crise. Mas são dias difíceis e dentro dessa mesma realidade, muitas mamães e muitas famílias têm experimentado milagres, têm experimentado livramentos, como Maria, reconhecem e podem testemunhar que Deus tem colocado a mão, graciosamente, e tem nos livrado do mal. Já outras pessoas nessa mesma experiência, e cristãos, e mamães, e famílias cristãs, e gente de Deus como Raquel, que era a esposa amada de Jacó, mãe de José e de Benjamim, mas como ela aqui, muitas outras nessa mesma realidade, têm sido aí atingidos por essas ameaças e atingidos metaforicamente também pela espada de Herodes, e estão vivendo hoje dias de pranto, dias de luto, dias de tristeza na sua história. Eu pergunto nessa manhã, nesse Dia das Mães de hoje, com qual dessas duas mamães você se identifica mais hoje? Você se identifica com Maria, no dia de hoje, e no Dia das Mamães, hoje você pode dizer assim: olha, eu posso testemunhar que Deus tem nos livrado da calamidade. Ou você hoje está se identificando mais com Raquel, no dia de hoje. O teu dia hoje você está mais parecido e passando por esse período da vida mais parecido com Raquel, onde você diz assim: eu não consigo entender, pastor, mas na minha casa chegou o luto, chegou a perda, a calamidade chegou na minha casa, e hoje eu estou sofrendo isso como Raquel. Eu queria deixar essa palavra hoje pela manhã com os irmãos, e essa questão no teu coração, no dia de hoje. Com que coração você está passando o dia de hoje? Testemunho de livramentos, como Maria, ou você está passando com o pranto e o lamento de Raquel? Porque essas são realidades que estão ao nosso redor, estão perto de nós, e muitas vezes dentro dos nossos lares. Nessa manhã eu gostaria de deixar uma palavra para quem, como Maria, está sendo poupado da dor do luto. E eu quero deixar uma palavra também para quem, como Raquel, está experimentando o período do pranto. E se você hoje se identifica mais como Maria, se você olha e fala assim: olha, Deus tem nos livrado de muita coisa, e a minha casa tem sido guardada, a minha família tem sido guardada, eu tenho visto milagres, eu tenho visto livramentos. Se você se vê mais como Maria, eu gostaria de deixar assim com você 3 encorajamentos ou 3 conselhos para você nessa manhã, meus queridos irmãos. Hoje, viva o dia de hoje com uma gratidão sincera diante de Deus. Nesse Dia das Mães, se você está como Maria, viva o dia de hoje com uma gratidão sincera diante de Deus. Gratidão, mas sem abusos. Seja grato a Deus
porque Deus tem guardado você e a sua família, mas sem abusos. Eu acho interessante que na história que nós lemos, estava chovendo livramento e chovendo milagre aqui na família de José, Maria e Jesus, acontecendo muita coisa, muita manifestação, era anjo, direção, livramento, provisão, muita coisa. Deus frustrando planos malignos que queriam atingir aquela família, mas eles estão vivendo dentro de muita manifestação do poder amoroso de Deus, mas eles não abusam, porque no verso 14, diz que quando José, orientado pelo anjo milagrosamente, no verso 14 diz que José, então, ele levantando-se, José tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ele tomou de noite, porque Herodes estava procurando matar, e eu acho interessante, eu sempre gosto de lembrar esse detalhe aqui, eles precisavam fugir. Qual é o melhor horário para fugir? É à noite. Mesmo Deus nos livrando, mesmo Deus fazendo os seus milagres, cumprindo suas promessas sobre mim e sobre minha família, nós temos que ter muita gratidão a Deus por isso, mas sem abusar. E eu não posso, porque Deus está livrando, querer ir para o Egito ao meio-dia, porque fica mais fácil de Herodes me achar, fica mais fácil dos soldados de Herodes me pegar se eu ficar andando à luz do meio-dia. Se eu preciso fugir, se eu preciso me cuidar, como Deus está dizendo aqui, a melhor coisa é tomar o menino, a mãe e fugir à noite. Isso me ensina como José, como Maria, como eles eram prudentes. Muitas manifestações de Deus, e eles são muito gratos, mas eles não abusam. E eu queria deixar esse conselho para você: seja grato, muita gratidão no teu coração, se você está vivendo o mesmo testemunho dessa família de livramentos. Seja também, um segundo conselho para você nesse dia, seja muito humilde de coração, tenha uma atitude de gratidão a Deus e de humildade no teu coração. Não pense que você está experimentando livramentos porque você é melhor do que os outros, nem que você está experimentando porque você é especial. Não, esse texto aqui nos fala da soberania de Deus, das escolhas de Deus, e ele fala da graça de Deus. Quando o anjo anuncia para Maria, o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela ficaria grávida e daria luz ao Messias, a primeira palavra que o Novo Testamento dá sobre Maria e para Maria é: salve agraciada. Maria foi alvo da graça, ela não tinha os méritos nela, ela era uma menina muito legal ali da Galileia, então Deus escolheu ela. Não, ela salve agraciada. Você foi alvo da graça, você foi alvo de uma escolha de Deus. E esse texto aqui nos fala dessa soberania de Deus e fala que tudo acontece porque está debaixo da direção de Deus e da soberania de Deus. E nós precisamos ser humildes, porque nós não vamos entender muita coisa, irmãos. Nós não vamos entender muita coisa. Esse texto aqui que nós lemos no verso 15 diz que José e Maria foram libertos da espada de Herodes. Verso 15 diz: para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. É a soberania de Deus, não é sobre nós, é sobre a soberania de Deus. E Deus está dirigindo. Mas estranhamente, também nos diz no verso 17, que a calamidade que visitou a casa de Raquel também estava debaixo dessa soberania e desse conhecimento de Deus, porque ali se diz que então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá. É interessante que aqui não diz, o verso 17 não diz para se cumprir o que foi dito por Jeremias, porque não foi Deus que enviou esse mal. O mal, quem fez e quem provocou, foi a loucura de Herodes e a malignidade de Herodes.
Mas a palavra de Deus diz que se cumpriu aquilo que o Jeremias já tinha predito. Não foi Deus que mandou, mas Deus já sabia. E nós temos aqui uma ação soberana de Deus, e eu não consigo entender, irmãos. De fato, nós precisamos ter humildade, porque quando nós nos relacionamos com Deus e com os desígnios de Deus, muitas das coisas vão fugir da nossa compreensão. Por isso, se você é Maria hoje e está desfrutando dos livramentos e dos milagres, desfrute esse dia com gratidão sincera e desfrute esse dia com muita humildade no coração, porque existem esses mistérios da soberania de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, a gente não consegue entender porque algumas pessoas são poupadas de Herodes e outras são atingidas por Herodes. Eu, quando leio esse texto, sou muito sincero em dizer que eu fico me perguntando, por que Herodes não morreu no verso 16? Porque é muito interessante aqui que Mateus cita a profecia de Jeremias no verso 18, ouviu-se um clamor em Ramá, e as primeiras palavras do verso 19, olha que interessante, Mateus 2,19, as primeiras palavras são: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e lhe disse, depois da morte de Herodes. Então, eu fico perguntando, Herodes morreu logo depois dessa calamidade, não demorou muito tempo. E eu fico perguntando, por que Deus não agiu, por que Herodes não morreu no verso 16, vendo-se iludido pelos magos, Herodes teve um infarto? Podia ser assim, Podia ser uma bênção assim, vendo-se iludido, ele ficou estressado e pá, caiu morto. Não. Por quê? A gente não consegue entender. É incrível, mas um dos últimos atos desse homem maligno foi ordenar uma chacina e arrebentar com o coração de famílias, porque tiveram seus filhos chacinados. E aconteceu. A gente não consegue entender. Por isso, humildade no coração. Mas mais do que isso, para você que é Maria, gratidão no dia de hoje, humildade no dia de hoje diante de Deus, mas também compaixão. Você que hoje está vivendo os livramentos de Maria, que você viva o dia de hoje e celebre com a tua família, cheia de gratidão, cheia de humildade, mas também com muita compaixão. Eu fico escandalizado com pessoas que não respeitam as pessoas que estão morrendo nessa época. Pessoas que estão indo para balada clandestina, pessoas que estão vivendo como se não tivessem nem aí com a tragédia que está visitando a casa de Raquel, a casa do lado. E as pessoas vivem como se não tivesse acontecendo nada, um desrespeito ao ser humano. E a palavra de Deus aqui nos ensina que nós precisamos se nós estamos sendo livres, nós precisamos viver esse dia com gratidão, com humildade, mas também com compaixão, com misericórdia por Raquel, por aqueles que hoje estão de luto, por aqueles que estão sofrendo. Eu acho interessante que José e Maria só puderam desfrutar do livramento, sabe por quê? Porque eles receberam ajuda de pessoas. Eles só puderam desfrutar desse livramento porque eles receberam ajuda de pessoas. Aqueles magos que vieram do Oriente, Mateus 2, verso 11, na mesma história, olha o que diz Mateus 2, verso 11, que aqueles homens, aqueles magos, quando eles entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. José e Maria foram alvos de ajuda de pessoas, gente que repartiu seus tesouros com eles, gente que os abençoou, e por isso eles estavam desfrutando agora desse milagre.
E quando eu estou nessa condição, e eu vejo a casa de Raquel em luto, eu tenho que ter misericórdia e compaixão deles também. E eu vivo o meu milagre sem triunfalismos e sem desrespeito, mas eu vivo o meu milagre com gratidão, com humildade e com expressões de compaixão, porque eu só estou em pé, irmãos, porque teve muita gente na vida que abriu os seus tesouros e repartiu comigo, me abençoou. É graça de Deus, a provisão que eu tenho. O que eu quero dizer é, se você está vivendo os teus milagres e os livramentos hoje, Maria, não se esqueça da Raquel. Ligue para Raquel. Ligue para Raquel. Pergunte para Raquel o que ela está precisando e reparta. Seja uma pessoa com compaixão, uma pessoa que tem misericórdia, uma pessoa que, assim como você tem recebido, que você também saiba doar, saiba repartir. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa: se você comeu pãozinho francês hoje, você é um bem-aventurado, viu? Vocês viram o preço que está o pão francês? Vocês viram o preço? Se você hoje tomou café, você é um abençoado. Se você hoje tomou café, e se você comeu presunto e queijo, então, com requeijão, eu adoro presunto, queijo e requeijão. Se você é um bem-aventurado, porque hoje tem muita gente que está em dias de Raquel muito difíceis, e você é um bem-aventurado, e se você é bem-aventurado, reparta, seja compassivo e demonstre misericórdia, em nome de Jesus. Ligue para Raquel, pergunte para Raquel: Raquel, eu estou aqui, você está precisando de alguma coisa? Raquel, estou orando por você. Raquel, nós estamos juntos, porque eu só estou desfrutando disso tudo porque eu também recebi. Eu recebi o incenso, a mirra e o ouro, de graça, pela graça de Deus. É mão de Deus, não é meu. Isso não é meu, isso é do Senhor. E dele eu recebi, para que em momentos assim eu também possa ser solidário e ajudar. Então essa é a palavra que eu queria deixar para você. Se você hoje está testemunhando na tua casa, na tua vida, na tua família, você está testemunhando os milagres e livramentos como José e Maria tiveram. Viva esse dia com muita gratidão, com os teus, com a tua família, com os teus filhos, muita gratidão, muita humildade no coração e com compaixão por aqueles que na casa do lado estão sendo visitados pelo luto, pela calamidade. Mas eu quero deixar uma palavra também para Raquel. Se você hoje está passando esse Dia das Mães aqui, e você se identifica mais com Raquel, a pessoa que teve a sua casa, não foi poupada da espada de Herodes, teve sua casa, está tendo a sua casa visitada pela dor e pelo luto. Eu queria encorajar você, Raquel, hoje, a derramar o seu pranto diante dos pés do Senhor. Eu não quero dizer para você não chorar, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Palavras do próprio Senhor Jesus. Mas eu quero encorajar você a chorar, mas chorar derramando o seu pranto. Querida Raquel, ou você que ouve, que teve a sua família visitada pelo luto, derrame o seu pranto diante dos pés do Senhor. Transforme hoje a sua dor e o seu pranto numa oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala, e se derrame diante do teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto é a promessa: Ele te recompensará. Eu creio em Jesus de todo o meu coração,
E eu creio que essa promessa de Jesus é real para aqueles que no seu pranto derramam o seu coração aos pés dele em oração e transformam as suas lágrimas numa oração diante de Deus. E a palavra promete que ele nos recompensará. Quando o pranto vira oração, isso faz uma enorme diferença, irmãos, porque acontece um milagre. Quando o nosso pranto vira oração diante de Deus, acontece um milagre. É o que a palavra inteira diz do Gênesis ao Apocalipse, o milagre da consolação de Deus nas nossas vidas. A visitação do Espírito Santo, a visitação do Espírito Consolador, que nos traz o abraço do Pai para o nosso coração, nesses momentos. É um milagre, não é humano, não é coisa produzida por nós. Freud não pode fazer isso, os ansiolíticos e os remédios não podem fazer isso. Todos os gurus de autoajuda não vão conseguir te ensinar, porque não é um pensamento positivo, não é um simples otimismo, não é só um consolozinho psicológico para o ser, não é, mas é um milagre que vem do céu, é uma coisa espiritual que acontece para aquele que no seu pranto se derrama na presença de Deus, e com ele acontece uma experiência espiritual, porque a palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo de Deus, ele nos assiste em nossa fraqueza. Isso está escrito. O Espírito Santo de Deus nos assiste em nossa fraqueza. Ele é um assistente, ele é como se fosse um apoiador, ele é o Espírito Consolador. E quando Raquel se derrama, Raquel é visitada por esse Deus que está conosco sempre, todos os dias, porque ele é Deus conosco, mas ele nos visita de uma maneira especial, porque a palavra de Deus ensina que os momentos onde o povo de Deus e os filhos de Deus mais experimentam a presença de Deus nas suas vidas, é quando elas estão atravessando o período do deserto, o vale das lágrimas. Diz o Salmo 23, que é muito conhecido, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No vale da sombra da morte, no deserto, é quando parece que Deus ele está muito mais próximo dos seus filhos, e ele anda junto, e a gente não sabe só que ele está com a gente, mas ele se revela, ele se mostra presente, ele consola o coração. O termo que a palavra de Deus diz para isso é: ele refrigera a nossa alma. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no texto que nós lemos, na profecia de Jeremias, o verso 18, diz que Raquel, ela estava inconsolável. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável, não há nada humano, não há poder humano que possa falar para um coração que está quebrantado assim como o coração de Raquel estava. Não há, porque isso não está no poder do homem, mas é impossível para o homem encontrar esse consolo nesse momento grave, como da calamidade como Raquel estava sofrendo aqui. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, e não é impossível para Deus. Humanamente era impossível receber o alento, parece que é uma perda, né? Raquel estava passando por uma perda que parece que é uma perda da qual ela jamais vai se recuperar. Você está sentindo isso hoje? Você está vivendo um momento de dor, de desespero, de angústia, e parece que
desse buraco, desse vale vai ser impossível sair, pois aí no meio, transforme teu pranto numa oração e derrame o teu pranto aos pés do nosso Senhor, porque aquilo que é impossível para nós é inconsolável, não é impossível para Deus. E de um modo milagroso, a palavra de Deus diz que Deus visita e Ele consola, Ele refrigera a minha alma, Ele restaura a minha alma, e isso é uma obra, irmãos, que é só feita pelo poder de Deus. O resto é só fuga. O ser humano foge da dor. O ser humano só consegue fugir da dor ou negar a dor, mas o Filho de Deus não. O Filho de Deus, no meio da sua dor, experimenta, sem fugir e sem negar, ele experimenta uma visitação que refrigera a sua alma. É o que diz a palavra. É muito interessante que Jeremias, o profeta Mateus, aqui cita o profeta Jeremias no capítulo 31. Jeremias no capítulo 31, no verso 15. Essa palavra de Mateus é uma citação de Jeremias 31, 15. E os estudiosos da Bíblia, irmãos, é muito interessante que eles chamam esses 4 capítulos do livro de Jeremias, capítulo 30, 31, 32 e 33, de onde essa palavra de Mateus foi tirada, sobre Raquel. Esses 4 capítulos os estudiosos chamam de livro da consolação. Eu queria encorajar você essa semana a você ler, como devocional, profeta Jeremias, capítulo 30, 31, 32 e 33, o livro da consolação para o povo de Deus que foi visitado pela calamidade do cativeiro babilônico. O contexto ali era um contexto de calamidade. Mas eu queria ler com você agora o bloquinho do texto inteiro. Mateus tira ali falando sobre Raquel, mas eu queria ler com você Jeremias 31, do verso 15 ao verso 17. O texto citado por Mateus e aquilo que Mateus não cita, mas que é a palavra de Deus para Raquel, que está sendo visitada pelo pranto. E a palavra de Deus através do seu profeta. Jeremias 31, 15 a 17. Assim diz o Senhor, enquanto o povo dele era levado agora cativo para a Babilônia, visitado por aquela tragédia, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, porque Ramá ficava próximo ali de Belém e de Jerusalém, ao norte de Jerusalém, mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém, e quando Jerusalém caiu, a Ramá e o túmulo de Raquel ficavam no caminho para a Babilônia. Era o caminho para a Babilônia, e Jeremias está dizendo aqui que o povo de Deus agora visitado pela tragédia, está marchando agora rumo para a Babilônia, com o seu coração esmagado, e eles passam agora pelo túmulo de Raquel. E aí vem essa profecia, enquanto eles passam, Deus manda o profeta dizer: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem, porque eles foram levados cativos embora para a Babilônia. Mas a palavra de Deus continua: assim diz o Senhor para você, Raquel, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho, Raquel, o seu luto, a sua dor, o seu sofrimento será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor,
porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Há esperança para o seu futuro, Raquel. Diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. A palavra de consolo de Deus para Raquel, naquele momento de luto, porque Deus, no meio da nossa dor, só Ele pode refrigerar a nossa alma, e a palavra dele vem, e o Espírito dele vem, trazendo essa... É incrível, né, irmãos? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso na minha vida, quando parece que acabou, não tem mais saída, não tem chance, daqui para frente vai ser só escuridão na minha vida, e de repente você está ali chorando, mas você continua chorando, só que consolado. Nasce uma esperança que é completamente estranha no coração, é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos ensina isso, e por isso eu digo para você: derrame o seu pranto hoje aos pés do nosso Senhor. Foi o que uma outra Maria fez. Uma outra Maria na Bíblia, visitada pela calamidade, como foi Raquel. Uma outra Maria levou o seu pranto, o seu susto, levou a sua dor, levou para diante dos pés de Jesus. Na história da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, os irmãos lembram muito bem dessa história, quando Lázaro morreu e as irmãs Marta e Maria agora ficaram ali desamparadas. Elas se sentiam desamparadas, porque naquela época, mulher não fazia faculdade, não ia para a luta. Se o homem da casa morria, elas ficavam numa situação muito difícil. E Lázaro morreu, o irmão delas, era o provedor, e ele morreu. E elas agora se sentem aqui nessa situação do desamparo. Elas oraram para Jesus, avisaram, pediram: nosso irmão está doente, vem Jesus, cura. E Lázaro morreu. E aí diz a palavra de Deus que quando Maria vai para a presença de Jesus, ela vai com a sua dor, ela vai com a sua queixa, mas ela vai e ela se prostra e se rende aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus ela derrama a sua queixa. Olha o que diz João capítulo 11, verso 32 e 33. Quando Maria chegou, ela estava de luto. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Ela se agarrou aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ela tem uma queixa, ela tem uma cobrança: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, eu não entendo porque o Senhor deixou isso acontecer. Senhor, eu não consigo compreender porque que o Senhor deixou isso acontecer. E ela faz isso, só que ela faz isso agarrada aos pés de Jesus, em prantos. Diz o verso 33, quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Eu acho isso extraordinário, porque Jesus é a imagem perfeita de Deus, e quem me vê a mim, vê o Pai. E o que a gente está vendo aqui, é que quando a gente se lança aos pés do nosso Senhor, derramando sobre Ele, em adoração doída, o nosso pranto, diz que o Deus que criou o céu e a terra se comove. O Deus que criou o céu e a terra, Ele se agita, Ele é tocado, Ele se comove, Ele não fica indiferente. Quando Ele vê a lágrima de Raquel, a lágrima de Maria, isso toca profundamente o coração de Deus. E aí Ele nos visita, e Ele faz uma coisa que só Ele pode fazer e ninguém mais. O seu Santo Espírito
nos visita, nos abraça e nos consola. Nós continuamos com as lágrimas, só que sem agora o desespero. É estranho, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, porque a própria palavra de Deus nos diz que a paz de Deus no meio da angústia, a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Não é coisa que a gente explique, é coisa que a gente vivencia. E Raquel, nesse dia, eu tenho certeza que você já está experimentando e vai experimentar esse abraço do Espírito Santo na sua vida. Essa obra que é obra de Deus, para você que está com o teu coração quebrantado. Eu encerro citando o Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8, um momento de grande angústia de Davi. Quando Davi chegou ao ponto de que, para fugir da loucura de Saul, ele teve que se esconder lá em Gate, no meio dos filisteus. Lembra de onde era Golias? Golias era de Gate. Ele teve que procurar abrigo no meio dos inimigos, e os inimigos ameaçadores, período absolutamente angustiado de Davi. No meio disso, nesse salmo, esse é o contexto, e ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Eu acho impressionante isso, que nenhuma das nossas lágrimas é rejeitada por Deus, ou é ignorada por Deus, ou Deus faz pouco de nenhuma das nossas lágrimas. Irmão, a tua lágrima é diamante para Deus, e Deus recolhe cada uma das nossas, Ele guarda, Ele recolhe no seu odre, e Ele tem uma contabilidade que Ele escreve cada uma no seu livro, porque Deus não despreza nenhuma lágrima dos seus filhos. Então, no dia de hoje, se você é Raquel, e você é essa mamãe que tua casa não foi poupada, e o dia de hoje para você é diferente do dia de Maria. O dia de hoje não é dia de testemunhar milagre nem livramento, mas é dia de pranto e grande lamento. Eu queria convidar você, Raquel, a derramar o teu coração aos pés, o teu pranto aos pés do nosso Senhor, porque Ele recolhe cada uma das tuas lágrimas no seu odre. Ele está atento e Ele vai visitar a tua vida com algo que é sobrenatural, milagroso, que é a consolação do Espírito Santo sobre você. Vamos orar nesse momento?